Estamos de volta com o Jornal da Manhã, edição Serra Gaúcha aqui na Jovem Pan, 92,5 FM no seu rádio e em vídeo nas plataformas digitais. Quando os ponteiros do relógio marcam 7 horas 22 minutos, não perca a hora, 7h22. A temperatura na Serra Gaúcha oscila entre 16 e 17 graus nesta manhã de segunda-feira de tempo instável e chuva em grande parte da nossa Serra Gaúcha. O nosso convidado especial do Jornal da Manhã desta segunda-feira é o prefeito de Nova Prata e novo presidente da Amesne, Alcione Graziotin. Prefeito, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan, prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia ouvintes, bom dia a ti, bom dia a todos. O prazer é nosso estar participando desse programa e com muita satisfação estamos à disposição para esse bate-papo nessa manhã chuvosa aqui em Nova Prata. Que bom, prefeito, que bom. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por participar conosco desse bate-papo em um momento diferente, né, prefeito? O senhor assume a Amesne após 2 anos de muita luta, em que a Amesne foi protagonista em todo o estado do Rio Grande do Sul, e aqui a gente deixa a nossa salva de palmas para o trabalho que foi realizado pelo Breda, foi realizado pelo Feltrin, foi realizado também pela Marijane Paese, e que vai ser realizado daqui para frente agora com o senhor e também os demais prefeitos que compõem a Amesne, na retomada econômica da nossa Serra Gaúcha. Foram 2 anos de pandemia que muitas cidades foram afetadas, todas praticamente, e agora a gente vive um novo momento. Quais os principais desafios do senhor, prefeito de Nova Prata, agora à frente também da Amesne? De imediato, queria dizer que tanto o prefeito Breda como o prefeito Feltrin, que magistralmente conduziram e com muita maestria, né, a associação, a Amesne, num momento tão difícil como foi vivenciado por toda a população tocante à pandemia do Covid-19. Com certeza eles obraram de forma a minimizar o sofrimento de todas as pessoas, não tão somente na questão relacionada à pandemia propriamente dita, à saúde, mas também de formas a lutar para que o status de normalidade pudesse voltar ao dia a dia de toda a população da nossa região, o mais breve possível, porque circunstâncias que desaguaram em função daquele mal são nefastas e foram nefastas, e como eu disse, não tão somente no lado da saúde, onde famílias perderam muitos componentes, perdemos amigos, mas a questão da retomada também, a vida cotidiana, a vida normal. E quem os auxiliou de forma também magistral foi a senhora Marijane Paese, né, coordenadora do Comitê Regional, juntamente com sua equipe, que em momento algum mediram esforços para que estas questões de avanço e progresso e minimização de sofrimentos fosse possível. Então, como disseste, temos que aplaudi-los, né, pois suas atitudes, suas decisões e atividades foram determinantes para esse momento. Inclusive, é bom que se diga que a Amesne, né, em sua liderança normal, também em debates com o governo do Estado, propriamente falando da questão do Covid, também encaminharam muitas decisões e assim por diante. Nesse momento, nós ainda vivemos um estado muito preocupante relacionado à pandemia, e pois já se tem notícia de uma nova variante e assim por diante. Mas a gente vai prosseguir no mesmo sentido, da mesma maneira, com um enfrentamento direto, um enfrentamento que possa, da mesma maneira, minimizar o sofrimento, minimizar as questões econômicas e assim por diante. E, para tanto, amanhã já temos uma reunião, né, de diretorias para tratar e traçar as metas deste ano, que será um ano difícil, com certeza, para todos, né, em função de tudo que ocorreu, em função de questões atinentes a todos os fatos que se desenvolveram.
Então, amanhã à tarde estaremos reunidos com a diretoria para traçar as metas e, oportunamente, eu volto a esse programa, com certeza, se o convite me for estendido, né, para colocar as pautas e de forma ordenada as ações durante esses 12 meses que estaremos à frente, juntamente com nossa diretoria. Mas, de imediato, assim, uma visão macro da situação, é possível falar que temos algumas outras questões muito importantes. Por exemplo, a questão das privatizações, né, das estradas da nossa região, que é preocupante para todo mundo, né? Mas temos certeza que da forma que vinha sendo encaminhada os ditames das decisões da MESNI, serão no mesmo sentido, porque, na verdade, existe uma união muito forte entre os prefeitos da região, como é conhecido amplamente por todos os cidadãos, né? E essas trocas de diretoria, elas são, além de protocolares, elas fazem com que possa surgir alguma outra forma de encaminhamento. Mas as decisões sempre são em colegiado e a união que existe, como eu falei, entre todos os prefeitos dá uma certa tranquilidade para quem assume um cargo de presidente, né? Porque, na verdade, eu sou prefeito, é o primeiro mandato que estou à frente de Nova Prata, e com certeza a gente não tem toda aquela experiência que outros prefeitos que compõem, que são prefeitos dos municípios que compõem a MESNI, têm uma maturidade nesse sentido de gestão maior. Então, os desafios são muito grandes, mas nós vamos encará-los, enfrentá-los de forma tranquila, mas sem esquecer as preocupações normais, né? De forma a unir cada vez mais todo o grupo para enfrentar essas dificuldades. As mazelas dos municípios da nossa região são muito semelhantes. Claro, existem municípios maiores, municípios menores, se tratando de número de população, de habitantes, mas, em resumo, são muito parecidos os problemas. Então, não existe, assim, uma questão divorciada de um município para o outro, nem do problema quando surge, né, da questão, e nem da solução. E o grupo, como eu disse, existem alguns prefeitos já de outros mandatos, né? Então eles têm muita experiência e a gente tem muita satisfação em consultá-los, em trocar ideias, em buscar as orientações necessárias. Sob o meu ponto de vista, isso é muito importante, né? Para fazer os encaminhamentos da melhor forma. Claro. Prefeito, nós temos alguns assuntos muito importantes a nível Serra Gaúcha batendo a porta nos próximos dias. O senhor relatou muito bem que é a privatização das estradas aqui da nossa região da Serra Gaúcha, que afeta praticamente todos os municípios, porque afeta todos os munícipes, todos os moradores e transportadores que passam aqui pela nossa região e fazem a ligação com a capital ou demais regiões do estado. E nós temos também a privatização da Corsã, que é um assunto que ainda não está com o martelo batido, porque alguns municípios estão batendo o pé, né, em relação àquilo que vem sendo apresentado pela autarquia estadual, já que o governo pretende fazer a privatização da Corsã. Dentro da MESNI, a gente retira Caxias do Sul, que possui o serviço municipal próprio. Todos os outros municípios, eles têm contrato com a Corsã. E estamos ainda em um ano eleitoral, em que muitos prefeitos, né, vão apoiar os seus candidatos. Cada um tem a sua visão, tanto política, falando em eleições, e muitos têm visões diferentes também em relação à Corsã e à privatização. O que o senhor prevê desse debate dentro da AMESNI nos próximos dias e nessa reunião que o senhor comentou? Primeiramente, falando da privatização das rodovias. São circunstâncias imutáveis, né? A privatização vai acontecer. O que observar com muito vagar, com muito detalhe, é a questão dos valores das tarifas, porque a população já vive um tanto quanto espremida, né, em seus orçamentos,
e a tarifação ela acaba impactando diretamente de qualquer forma, mesmo que a pessoa não utilize, não tenha um automóvel, não utilize a rodovia para se deslocar pessoalmente, mas sim os produtos que são transportados também vão resultar no impacto financeiro, no impacto econômico. Então, o que temos que verificar, sim, é a questão de diminuir, de baratear estas tarifas, estes custos, para que a repercussão posterior seja a mínima possível na população. Isto é um fato. Segunda questão, a questão da Corsan já vem sendo debatida neste ano e pouco deste mandato, né? E eu só faria uma colocação, como tu referiu, Caxias do Sul realmente ela tem fornecimento de água e saneamento próprio, né? Mas existem municípios aqui da nossa região, da MESD, que não possuem Corsan estabelecida, o fornecimento de água não é feito pela Corsan, e sim através de outras situações que são protagonizadas pelo próprio município. Mas é um tema de debate que já vem sendo trazido a lume durante todo este ano e pouco deste mandato, desse governo. Alguns municípios aderiram, né, ao adendo contratual com a Corsan, mas a maioria deles, eu falo aqui da região da nossa associação, da MESD, a grande maioria daqueles municípios que possuem contrato de fornecimento com a Corsan não aderiram, como vulgarmente se diz, não assinaram o adendo contratual. Isto é uma demonstração de que as colocações propostas pela própria Corsan não condizem com o interesse das populações, do povo de cada município. Mas são questões que ainda dependem de um debate mais aprofundado, sim, né? Porque nós sabemos, até pela profissão que desempenhamos ao longo de toda a vida profissional, que um contrato, um adendo contratual, enfim, uma convenção contratual, ela só deve ser chancelada no momento em que ela esteja adequada ao interesse de ambas as partes e que não venha a resultar em qualquer forma de mazela, prejuízo, seja o que for, para ninguém. É uma questão bem pautada, uma questão bem discutida, discutida no bom sentido, né? Bem esmiuçada, bem colocada, com certeza ela resulta numa composição perfeita e com certeza a chancela de todos vem somente a ratificar tudo aquilo que foi debatido e escrito. Mas ainda está um pouco longe disso, pelo que percebo. E como tu bem pontuou, a questão do momento que estamos vivendo, né, de um ano eleitoral, um ano que poderá trazer alteração até mesmo nos procedimentos do governo do Estado e assim por diante, e isso é muito importante. E eu acho que este debate, com todo o respeito, é uma opinião minha, né, e repito, eu falo com todo o respeito aqui, é uma questão que deve ser suspensa e seja aguardada o encaminhamento deste novo pleito eleitoral, onde o sufrágio popular ele indicará quem vai assumir o governo do Estado e dos demais cargos que estão sendo disputados. Então, me parece de bom alvitre que não está tão longe, né? Nós já estamos no mês de abril e a eleição se aproxima. Imagino que de bom alvitre poderia ser suspensa essa questão, suspenso este debate, e posteriormente dado início uma nova ou várias rodadas de negociação. E neste meio tempo, as questões vão amadurecendo, as questões vão tomando o destino que traga, sim, o interesse da comunidade. Porque o destinatário da gestão pública, o destinatário de todo o trabalho de uma gestão é a população.
e lembramos que antes mesmo da formação do Estado existem os municípios. Somos municipalistas, né? E claramente visto, e então a população que está lá, como se diz em linguagem coloquial, lá na ponta, né? Que são as pessoas que formam os municípios, sim, que devem ser tratadas com muita atenção, com o vagar necessário para que não venham a ter qualquer sofrimento, seja direto ou indireto, por uma decisão. Então, nesse sentido é que o debate e o encaminhamento bastante esmiuçado, bastante pulverizado, é que deve acontecer. Prefeito Alcione Graziotin, de Nova Prata, novo presidente da AMESNI, nosso convidado especial desta segunda-feira aqui no Jornal da Manhã, Serra Gaúcha da Jovem Pan. Muito obrigado pela tua gentileza conosco. Com certeza vamos conversar muito mais nesse espaço aqui na Jovem Pan, em demais emissoras do Grupo RS Com. Prefeito, um forte abraço para o senhor, uma excelente semana, um bom trabalho e mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Igualmente a ti e a todos os ouvintes, uma felicidade estar conversando, e a gente de imediato refere que tanto de nossa parte, como os demais formadores da diretoria, enfim, todos os prefeitos que compõem a AMESNI, eu falo assim com muita tranquilidade, estão sempre à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer tirada de dúvida, enfim. O objetivo de todos é um objetivo único e comum, que é o bem-estar de suas comunidades. Um grande abraço a todos, felicidades e boa semana.